Muito bem, vamos então aqui em frente com o nosso livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia do Chico e de Valdo Vieira, autoria espiritual de André Luiz. Nós vamos para o capítulo número 24, Obsessão, é o nosso penúltimo capítulo, ou antepenúltimo capítulo. E o tema de hoje, então, Obsessão, vai trazer para nós aqui esclarecimentos muito importantes sobre esse processo de como começa a obsessão, principalmente porque, de um modo geral, até nós espíritas, né, que temos esse entendimento sobre esse processo de influência espiritual, entendemos ali as suas consequências, nem sempre nós analisamos as causas na sua profundidade. E é o que André Luiz vai trazer para nós aqui. Trazer para nós para nos ajudar na construção desse entendimento, na construção desse raciocínio. Aqui então, diz aqui André Luiz então no início, pensamento e obsessão. Vamos lá. O estudo da obsessão, conjugado à mediunidade, se realizado em sua maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Expressamos tal conceito à face do pensamento que age e reage, carreando para o emissor todas as fecundações felizes ou infelizes que arremessa de si próprio a determinar para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe. Então, inicialmente, exatamente logo no primeiro parágrafo, Brás, trazendo exatamente ali, né, o endosso, né, do seu entendimento também. O estudo da obsessão conjugado à mediunidade, então não apenas a obsessão em si, mas também aqui, né, vinculado à própria mediunidade, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Né? Isso porque, nas condições em que nós nos encontramos, em termos de estágio evolutivo, nós ainda estamos muito vinculados, né, às nossas tendências inferiores, dando vazão aqui às nossas fraquezas, fazendo com que, inicialmente, por um lado, nós então nos vinculemos às faixas vibratórias inferiores pelo fato de nós vivermos, né, com essas ideias, com esses comportamentos, e ao mesmo tempo nós vamos gerando para o nosso futuro, para esse futuro próximo, as consequências das escolhas que nós fazemos hoje, consequências negativas. Então nós temos ali, trazendo do passado os nossos equívocos, vivendo o presente de uma forma equivocada e construindo para o futuro consequências negativas. Então vemos assim que enquanto nós não nos esclarecermos e não modificarmos o nosso entendimento a respeito do propósito da nossa existência e começarmos a traçar uma linha existencial realmente proveitosa, né, através das escolhas, através da mudança de atitude, através do bom aproveitamento das oportunidades que nós temos, nós ficaremos presos nesse círculo, né, esse círculo de sofrimento, né, aquele círculo kármico, segundo o entendimento dos orientais, mostrando isso, né, presente, passado e futuro sempre na mesma, nas mesmas circunstâncias. Claro que gradualmente nós vamos evoluindo, nós vamos modificando um ou outro aspecto. Afinal de contas, né, como lembra Joana de Ângeles, a dor é a nossa melhor professora. Então, para isso, a dor vai nos estimulando a essa mudança, não porque a gente queira mudar, mas é porque a dor, estando presente, a gente modifica para parar de doer. Mas conforme o tempo vai passando, e nós vamos também evoluindo no nosso entendimento, nós começamos a fazer escolhas não com medo da dor, mas porque nós estamos esclarecidos que essa mudança de atitude, essa mudança de entendimento, é o caminho que vai nos levar à felicidade. Mas para isso depende do nosso amadurecimento. Infelizmente nós vemos ainda a humanidade muito presa, né, nessa visão da vida material, sem se preocupar com a visão da vida espiritual, embora todos nós estejamos vinculados, ali a grande maioria da população mundial está vinculada
alguma religião, mas é uma religião que ainda traz ali as suas deficiências no que diz respeito à educação do espírito. Mas nós que temos esse entendimento, nós que estamos ali nessa condição de aprendizes mais dedicados, né, que estamos ali trabalhando realmente para a nossa espiritualização, nós temos não apenas a oportunidade, mas temos também a responsabilidade de trabalharmos de uma forma mais efetiva por essa mudança. E quanto mais nós nos esclarecemos, né, mais clara se torna para nós, de fato, a realidade que nós estamos vivendo, o porquê de nós estamos aqui. Então, por isso que estudar sobre obsessão vinculada à mediunidade é um tema que diz respeito à humanidade como um todo. Acredite ou não no mundo espiritual, acredite ou não na mediunidade, porque isso não é um rótulo, não é uma patente espírita. Isso diz respeito à própria natureza humana. Mas enquanto a humanidade não entender exatamente toda a sua potencialidade e todos os recursos que envolvem a sua presença aqui no mundo, vai continuar, mesmo ignorando, sofrendo os efeitos dessa lei natural. E aí então, na segunda aqui que André Luiz colocou para nós, ele expressa então essa ideia exatamente a face do pensamento que age e reage. Ou seja, ele começa a trazer para nós aqui o entendimento da ação e da reação. Para cada ação, tem uma reação com a mesma intensidade, fazendo com que nós, então, soframos de uma forma negativa ou recebamos de uma forma positiva as consequências das nossas ações, das nossas escolhas. Então, por isso que ele coloca, carreando para o emissor todas as fecundações felizes ou infelizes, que arremessa de si próprio, para determinar para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe. Então, o nosso estado psíquico é uma consequência natural das escolhas que nós fazemos, felizes ou infelizes, usando aquela analogia, né, de plantar e colher, quer dizer, o plantio vai determinar para nós o tipo de colheita. E isso vai determinar para nós a nossa felicidade ou a nossa felicidade. E, consequentemente, agora trazendo para a nossa realidade, os nossos estados psíquicos são consequências das escolhas que nós fazemos. Enquanto não se aprimore, já começa por aqui também André Luiz, né? Quer dizer, enquanto a gente não melhorar, né, no nosso entendimento, nas nossas escolhas, nas nossas condutas, é certo que o espírito padecerá em seu instrumento de manifestação a resultante dos próprios erros. E quando nós falamos aqui nesse instrumento de manifestação, nós vamos falar tanto do corpo físico como do corpo perispiritual. Corpo físico mais materializado, corpo perispiritual no campo mais fluídico. Esses desajustes, como é natural, não se limitam à comunidade das células físicas, quando em disfunções múltiplas por força dos agentes mentais viciados e enfermiços. Ou seja, o nosso corpo físico ele sofre as consequências das desarmonias da nossa mente, né? Ou seja, os agentes mentais viciados e enfermiços acabam então repercutindo no nosso corpo físico. Por isso que Emmanuel nos lembra sempre que não existem doenças, mas existem doentes, né? E isso, claro, trazendo ali para nós, né, que a causa da grande maioria das enfermidades que nós vivemos, das limitações que nós temos em nosso corpo físico, é resultado das nossas produções mentais. Esses agentes mentais viciados e enfermiços. E, ao mesmo tempo, nós podemos utilizar, então, esses mesmos agentes mentais que são ali harmoniosos, que são saudáveis, que vão também repercutir no nosso corpo físico, trazendo para nós a nossa saúde nas mais variadas esferas. Mas aqui, como grande parte da humanidade, como André Luiz lembrou logo no início, vai chegar para nós, então, aqui trazendo como causa dessas enfermidades, né, a nossa mente, nesse estado de desequilíbrio e de desarmonia. Então, muito além das células físicas do nosso corpo material,
estende-se muito especialmente à constituição do corpo espiritual, a refletir-se no cérebro ou gabinete complexo da alma, aí ocasionando os diversos sintomas de perturbação do campo encefálico, acompanhados dos fenômenos psicossensoriais que produzem alucinações e doenças da mente. E aqui, nesse caso, das doenças da mente, nós vamos falar sobre os diversos desajustes psíquicos sensoriais, como André Luiz coloca para nós aqui, como resultado exatamente disso, né, no corpo perispiritual, nos desajustes que nós trazemos do nosso campo mental, nós também teremos, no caso do nosso modo de pensar, no nosso modo de sentir, o efeito negativo desses desajustes, trazendo para nós ali as tantas psicopatologias que nós ainda vivemos. Então afeta o nosso corpo físico, quando no caso, por exemplo, alguém traz ali uma patologia, uma doença que afeta, por exemplo, articulações, sistema circulatório, né, o nosso sistema nervoso, o nosso sistema gástrico, cardíaco, respiratório, então digestivo. Então nós já vimos ali das tantas e tantas doenças, percebendo então que são esses desajustes mentais que acabam somatizados no nosso corpo físico, trazendo todas essas doenças. Mas aí nós temos também os efeitos no nosso campo mental. Porque aí então nós começaremos a mudar o nosso modo de pensar, de sentir, o nosso comportamento, a nossa conduta no meio social onde nós nos encontramos, vendo ali então os tantos desequilíbrios nesse campo mental, trazendo para nós também toda a sorte, né, de sofrimentos e dificuldades que nós criamos. Porque eu posso ter o corpo saudável, relativamente saudável, mas ter o meu corpo mental absolutamente perturbado. E nós não falamos necessariamente de pessoas com doenças mentais graves, como nós vemos geralmente nesses diagnósticos. Muitas vezes um estado depressivo, uma ansiedade, que são patologias e são estados emocionais tão frequentes nos nossos tempos de hoje que nós vivemos isso com naturalidade. Podemos não viver com frequência, mas eventualmente vem ali um aborrecimento que traz para nós uma desarmonia, né, porque estamos ali mais irritadiços, mais impacientes, vivemos uma ansiedade por causa dos nossos relacionamentos. Nos tempos atuais, como nós estamos vivendo agora, em tempos de pandemia, quantas e quantas são essas psicopatologias, esses estados desequilibrados mentais que nós estamos vendo, das pessoas vivendo as mais difíceis situações. Perdas de entes queridos, questões financeiras, questões emocionais, reclusão, isolamento social e tantas outras dificuldades que afetam o nosso estado mental. Mas o que nós estamos vendo hoje, mais aqui do que o que André Luiz coloca para nós, não são estados momentâneos. Ele fala sobre pessoas que passam as suas vidas, ou parte das suas vidas, nessa condição de desarmonia, exatamente como consequência do modo de vida do espírito. Bom dia, embaixador. Do modo de vida, quer dizer, nós adotamos um estilo de vida e esse estilo de vida traz para nós o seu efeito negativo. Então o nosso corpo físico e o nosso campo mental, o nosso campo aqui no caso espiritual, o corpo espiritual que ele traz para nós, que é exatamente aquilo que nos afeta. Então vamos em frente aqui. Por isso que ele coloca, né, produzem alucinações e doenças da mente. Né? Quantas pessoas nós temos, por exemplo, hoje, grupos de ajuda, né, o chamado neuróticos anônimos, que há muito tempo isso era visto de um modo bastante pejorativo. Como é que eu vou frequentar? Mas eu não sou neurótico. Mas o que é o neurastenia exatamente? É exatamente esse desequilíbrio, né, a dificuldade que nós temos de controlar as nossas emoções, né, e tudo isso vai trazendo para nós os seus efeitos negativos nas nossas relações como um todo. Então ele continua dizendo para nós. Primeiro aqui agora, perturbações morais. Então o André Luiz ele vai nos conduzir aqui agora por esse caminho para nós então construirmos esse entendimento sobre a origem de tudo para depois chegarmos no processo obsessivo. Então vamos lá. Não nos propomos analisar aqui
as personalidades psicopáticas do ponto de vista da psiquiatria, nem focalizar as chamadas psicoses de involução ou as demências senis claramente necessitadas de orientação médica. Então, quando nós falamos aqui sobre essas perturbações morais, André Luiz, então, ele já descarta aqueles que trazem de fato doenças mentais. Mas ele fala assim dos estados morais que nós estamos vivendo, nos afetando de uma forma perturbadora, né, no nosso cotidiano, pelo nosso modo de viver. Porque não dá para a gente simplesmente dizer que alguém sofrendo ali uma influência espiritual, já trazendo uma doença, que nós vamos ali compreender, né, o processo obsessivo em si, porque o indivíduo já traz ali as suas dificuldades. Então vamos descartar esses diagnósticos já definidos no campo da saúde mental. Recordaremos, contudo, que na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafrenias, as oligofrenias e paranoia, as psicoses e as neuroses de multifária expressão, permanecem as perturbações da individualidade, transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalam à evolução moral. Então, o que ele vai colocando para nós aqui. Né? Bom dia, dona Miriam, bom dia, Osmar. Então, ele vai trazendo para nós aqui do início, né? Que na retaguarda, então ele traz aqui desequilíbrios mentais. Então, ele fala sobre ideação, ou no campo da afetividade, da atenção ou da memória, tanto quanto, né, por essas enfermidades que nós temos aqui. André Luiz ele vai dizer para nós aqui, então, que todas essas patologias permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalaram à evolução moral. Ou seja, são escolhas que nós fazemos de acordo com as nossas tendências, de acordo com as nossas preferências. Tudo isso se torna, então, a causa desses desequilíbrios a que ele se refere. Então vemos assim que somos nós, nesse caso, a partir das nossas escolhas, que construímos esses estados de perturbação. Individualidade transviada do caminho das leis divinas. Então, quando eu modifico, né, a minha trajetória em busca de satisfação, em busca de prazeres, sem pensar nas consequências, que é o que nós vemos hoje, por exemplo, algo bastante simples, nós vivemos hoje numa sociedade estimulada pelo consumo, estimulada pela competição, estimulada pela sensualidade, estimulada pelas fantasias, e nós queremos viver tudo isso, porque isso para nós ainda é muito prazeroso. Nós percebemos que ao mesmo tempo em que a inteligência vai evoluindo, essa inteligência procura todos os meios de nos estimular, de nos seduzir em busca desses tipos de prazer. Nós vamos em busca das substâncias, vamos em busca dos ambientes. Então, ou seja, o nosso mundo físico, ele é, sem dúvida nenhuma, um parque de diversões, mas um parque de diversões do terror. Porque para cada prazer que nós buscamos nesses, entre aspas, brinquedos que são colocados à nossa disposição, traz para nós uma consequência negativa. Só que é uma consequência negativa que ela pode, eventualmente, iniciar a curto prazo, pode vir a médio prazo, mas também pode se estender a longo prazo. E quando nós falamos em longo prazo, nós estendemos aqui não apenas para essa existência, mas para existências futuras também. E é isso tudo, então, que se encontra na retaguarda desses estados que nós estamos vivendo. Mais uma vez, que ele vai falar para nós aqui, ideação. Por que ideação? A gente lembra que nós começamos, então, a criar essas ideias em torno dessa busca frenética por essa satisfação. Da afetividade é a mesma coisa, né? O nosso campo afetivo altamente afetado porque nós simplesmente não sabemos nos relacionar. Porque os nossos relacionamentos eles dependem de uma troca saudável de valores,
de uma troca saudável de sentimentos. E o que nós vemos hoje é exatamente o contrário. Cada um ali desesperadamente em busca de prazeres, em busca de satisfação, trazendo uma consequência negativa para si e para aquele com quem se relaciona. Da atenção, da memória, ou seja, ele traz para nós aqui uma relação de situações que vão sendo construídas a partir do nosso dia a dia. Não traz nada excepcional, não, o indivíduo trouxe ali uma psicopatia grave e aquilo gerou para ele uma consequência. Não, são pessoas, a princípios, absolutamente saudáveis. Do ponto de vista orgânico, do ponto de vista social, do seu modo de viver, mas pelas escolhas acaba caindo nesse caminho. Enquanto se lhe mantém a internação no instrumento físico transitório, ou seja, enquanto ele estiver encarnado, até certo ponto ela consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões, abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica. Então lembremos que André Luiz está construindo para nós aqui esse entendimento, e essa construção diz o seguinte, que enquanto nós estamos encarnados, é muito fácil nós mascararmos essas tendências negativas. Eventualmente elas se manifestam nas nossas relações mais íntimas, no nosso mundo íntimo, naquele mundo secreto onde nós nos ocultamos, ali essas manifestações vão acontecendo. Eventualmente a gente acaba extrapolando um pouco mais e acaba exteriorizando isso, né, mostrando ali para o nosso grupo social, no ambiente onde eu estou frequentando, e eu vou então expondo esse meu lado negativo, esse meu lado ainda imaturo, esse meu lado ainda tendencioso e vicioso. Então, enquanto eu estou encarnado, é fácil. Essa máscara social que eu utilizo acaba simplesmente ali maquiando essa a minha real natureza, a minha real personalidade. Por isso ele coloca, assim vive na paisagem social em que transita, até que, arredada de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não mais suporta o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer em si própria as consequências dos excessos e ultrajes com que, imprevidente, se desrespeitou. Então, depois que vem a desencarnação, não há mais como nós simplesmente ignorarmos a nossa realidade. Porque é então a nossa mente, o nosso corpo fluídico, isso vai exteriorizar claramente aquilo que nós somos. Ou seja, acabou a maquiagem, acabou a máscara, simplesmente seremos aquilo que de fato, né, vivenciamos durante a nossa longa trajetória. E é então no mundo espiritual, vem ali então a exposição real da nossa natureza. E aí então, como consequência, como ele coloca para nós, obrigando-se a sofrer em si própria as consequências dos excessos e ultrajes com que imprevidente se desrespeitou. Mas como vem então para nós essas consequências desses excessos e desses ultrajes? E aqui, claro, né? Ele fala para nós aqui sobre excessos e ultrajes. Ele pode falar desde aquela forma mais escancarada, aquela forma mais exagerada, quando nós realmente temos uma vida viciosa, uma vida problemática, né, e isso acaba não ficando oculto, mas nós expomos isso de um modo bastante claro, desde aquilo que é o mais sutil. Porque nós carregamos ainda essa ideia de que se ninguém fica sabendo, está tudo bem. O meu problema é quando alguém descobre quem eu sou. Mas enquanto ninguém descobrir, eu fico ali quietinho no meu mundo íntimo, entre quatro paredes, fechado no meu próprio universo, e vou vivendo ali a minha vida como se ninguém estivesse percebendo. Mas aí no momento em que vem a desencarnação, toda essa realidade ela acaba sendo exposta. E isso me traz uma consequência, é o que nós vamos ver agora, o que André Luiz diz para nós. Torturada por suas próprias ondas desorientadas, a reagirem incessantes sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes,
E porque o veículo de células extrafísicas que a serve depois da morte é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-se-lhe desse modo as inibições que em futura existência dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade, sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado. Então vamos lá, vamos decifrar essa colocação aqui. Chegando no mundo espiritual, então, nós acabamos sendo levados, né? A gente lembra que André Luiz, ele fala bastante para nós sobre o condicionamento reflexo. No momento em que nós alimentamos o nosso modo de pensar, e aí então nós veremos a sensualidade, a agressividade, as fixações de toda a ordem, né? As carências e tendências que nós apresentamos, isso vai gerando para nós, então, um estado negativo. No plano espiritual, pelo fato de, primeiro, nós não temos mais o corpo físico para amortecer essas ideias que nós alimentamos. Então, nós seremos as próprias ideias. Observem que quando nós falamos que o corpo físico não pode mais mascarar, mas nós somos de fato aquilo que nós pensamos, no plano espiritual, então nós estamos absolutamente expostos. E estamos vivendo aquela mesma realidade, buscando ali sintonias que são muito mais intensas, porque enquanto nós estamos no campo material, no mundo material, nós não percebemos esse mundo sutil que nos envolve. E esse mundo sutil significa, então, o pensamento, as energias, tudo para nós ainda se torna muito abstrato. Eu sei que existe, mas eu não consigo pensar com clareza. Eventualmente eu tenho ali sensações. Quando eu desenvolvo algumas percepções, isso para mim se torna um pouco mais claro, né? Porque eu começo a ficar um pouco mais atento, um pouco mais vigilante e tudo mais. Mas a princípio a minha vida é material. Eu não entro nesse campo mental para poder explorá-lo com mais profundidade. Mas agora no mundo físico, no mundo espiritual, eu não tenho mais essa limitação do corpo físico e eu sou realmente aquilo que eu penso. E aí então ele vai colocar para nós. A mente então cai nas desarmonias e fixações que são consequentes desse estado. E aí depois ele coloca que como essas células extrafísicas são extremamente influenciáveis, ou seja, nós falamos então do nosso corpo fluídico. O nosso corpo fluídico ele é muito plástico. Então a qualidade que nós damos para o nosso pensamento vai repercutir diretamente no nosso corpo fluídico. E nessa repercussão, então, se eu trago um estado em desequilíbrio mental, o meu corpo perispiritual também será desequilibrado. E aí, então, naturalmente, ele vai se fixar, ele vai se concentrar de acordo com aquela minha tendência que eu apresento. Por isso, então, ele coloca para nós que, conforme a gente vai, então, concentrando as nossas ideias em determinado tipo de conduta, determinado tipo de sentimento, e isso se intensifica no nosso corpo fluídico, nós começamos, então, a criar determinados pontos de concentração que vão criar, então, inibições que, como ele coloca para nós, em futura existência, vão dominar a nossa personalidade, sob a forma de fatores mórbidos, ou seja, começamos então a criar estados mentais que ficam fixados, marcados no nosso perispírito e que, consequentemente, vão afetar o nosso corpo físico futuro. E aí, então, nas próximas encarnações, nós traremos disfunções que estão ali diretamente relacionadas com tudo aquilo que nós produzimos durante as nossas existências anteriores, especialmente na última existência. Reencarnamos, então, trazendo marcas daquilo que nós vivemos. Felizmente, hoje, nós não temos um mapa, nós não temos uma máquina que possa diagnosticar aquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, se eu trago, por exemplo, um problema gástrico, um problema metabólico, um problema respiratório, um problema nervoso,
Eu não tenho uma tabelinha, felizmente, para dizer assim, olha, na sua existência anterior, você viveu tal coisa. Nós tivemos ali até o Chico trazendo, através da sua mediunidade, né, algumas orientações dos espíritos, falando, né, sobre a história de cada um. Nós veremos, né, dentro desses nossos estudos, no livro, por exemplo, Baú de Casos, que é um livro bem interessante, ele fala que no passado fulano viveu de tal forma, no presente ele traz essa consequência. No passado fez tal coisa, o outro veio no presente e faz isso. Mas não é uma regra. Ele apenas trouxe a título de ilustração. Mas vai mostrando que muito daquilo que nós vivemos hoje, né, ou aquilo que nós vivemos hoje, que nós temos hoje, né, na nossa vida física, na nossa vida mental, ou no nosso psiquismo, nós trazemos ali marcas diretas daquilo que nós criamos na nossa existência anterior, na nossa última existência. É o que ele chama aqui então de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro por tempo indeterminado. Vejam então ali que esse tempo indeterminado significa o quê? Vai depender do quê? Do tempo que o espírito leva para se transformar. Não, é fundamental, Brás, não é inevitável, não é quase inevitável. Eu coloco como inevitável, porque nós somos seres sociais. Consequentemente, nós somos influenciados, né, pelo ambiente, pelas pessoas, pela cultura, pelas práticas, é muito natural isso. Então é por isso que ele começa a colocar para nós que aquilo que nós alimentamos em nossas vidas, ocultada pelo corpo físico, vamos para o mundo espiritual, damos vazão exatamente àquilo que nós estamos vivendo. Podemos dizer assim que é como se fosse o nosso corpo físico fosse uma bexiga, um balão. E aí então nós temos dentro desse balão um gás. Esse gás se encontra preso dentro desse balão. Esse gás representa o nosso estado mental. O balão representa o nosso corpo físico, represando tudo isso. Quando nós desencarnamos, é como se esse balão estourasse e aquele gás simplesmente se expandisse. Essa expansão representa exatamente no nosso corpo fluídico esse conteúdo mental que ficava represado e mascarado durante tanto tempo durante a nossa trajetória terrena. No plano espiritual, então, como eu falei para vocês, nós somos aquilo que nós pensamos. Isso se torna escancarado. Pelo fato de nós ainda estarmos condicionados a esse modo de pensar, a esse modo de sentir, isso acaba, então, criando fixações no nosso corpo perispiritual, que gera nesse futuro, então, essas marcas no nosso corpo físico, trazendo, então, mais uma vez, como ele coloca, inibições, disfunções de recursos do cérebro por causa dessas fixações. Zonas purgatoriais. Entendendo-se que todos os delinquentes deitam em si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seio, compreenderemos a existência das zonas purgatoriais ou infernais como regiões em que se complementam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Então agora ele começa a dizer, muito bem, você tinha a sua vida no mundo material, condicionada por determinadas ideias e determinadas tendências, e você desencarnou. Nessa desencarnação, o seu corpo perispiritual traz ali as marcas daquilo que você fixou em seu pensamento. A partir daí, então, como o espírito vive no plano espiritual? André Luiz traz para nós, então, essa expressão, zonas purgatoriais. Porque o indivíduo, então, condensando as recordações malignas. O que é a condensação? A gente lembra, então, que condensação é aquele processo em que aquilo que se encontrava num estado gasoso passa por um estado líquido. Consequentemente, aquilo que estava no meu campo mental se transfere para o meu corpo fluídico. E isso faz com que eu, então, crie afinidades com determinadas faixas vibratórias no plano espiritual
que são essas zonas purgatoriais ou zonas infernais. Aqui, claro, nós estamos vendo por essa perspectiva mais negativa, exatamente porque André Luiz fala sobre essas patologias da alma, digamos assim, como Joana de Ângeles lembra. Então nós estaremos vinculados a essas zonas inferiores. Mas e se for o contrário? Se eu tiver aquela mente saudável, a mente equilibrada, o meu corpo perispiritual absolutamente harmonizado, naturalmente eu vou me afinizar a essas zonas espirituais mais elevadas. Mas aqui, como a nossa ideia é a obsessão, naturalmente nenhum espírito saudável vai se ver preso num processo obsessivo. E aí então ele diz para nós aqui mais uma vez, regiões em que se complementam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento, amargura, desespero e rebelião. Então é por isso que nós vemos, e André Luiz ele relatou para nós, lá em Nosso Lar, quando ele trouxe no primeiro capítulo, né, naquela zona, naquela região de umbral, como ele chamou, mostrando ali espírito das mais variadas categorias, da mesma forma que nós encontramos também no Memórias de um Suicida, naquela região em que Camilo Cândido Botelho chamou de Vale dos Suicidas, como outros tantos livros, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, ele também fala sobre isso. Então estamos vendo ali categorias de espíritos vinculados na mesma faixa, pela mesma faixa mental, concentrados nessas regiões. Então, suicidas de um lado, viciações sexuais de outro, futilidades da vida, como André Luiz vivenciou. Ali, de acordo com o seu modo de viver, embora nós conheçamos André Luiz como esse espírito que se tornou instrutor para nós, na sua vida material, ele era um espírito que vivia ali, curtia os prazeres da vida, na sua boemia, na sua posição social. E isso fez com que, então, ele criasse um padrão de seu modo de pensar, vinculando-o ao plano espiritual em espíritos que pensavam, espíritos que traziam ali as mesmas condições. Condições essas que são temporárias e associavam, ele trouxe para nós aqui 4 elementos, né, ou quatro estados, né, de arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Então vamos um por outro. O arrependimento é o espírito, então, que se conscientizou do erro. Mas ainda assim ele se encontra em sofrimento. O espírito na amargura é aquele espírito, então, que sofria aquelas queixas, sofria, então, aquela infelicidade por aquilo que ele viveu e por aquilo que ele está vivendo agora. O desespero, o espírito, então, que entra naquele estado de desequilíbrio, sofrendo ali, né, as perseguições da própria mente, as perseguições do remorso, as perseguições pessoais por aqueles a quem ele violou, a quem ele agrediu. E por último aqui ele traz o estado de rebelião, o espírito rebelde. E nessa rebeldia então é o espírito revoltado, como nós já vimos. De todas essas missões que André Luiz vivenciou, essas expedições que ele fazia no plano espiritual para poder ali trabalhar no resgate, trabalhar no auxílio, nós conhecemos espíritos das mais variadas categorias. Aqueles que se apresentavam em absoluto estado de loucura, aqueles espíritos revoltados, aqueles espíritos arrependidos e assim vai. Isso porque ele colocou apenas 4 grupos aqui, mas nós poderíamos estender cada vez mais. Simplesmente percebendo que os espíritos são no mundo espiritual aquilo que eles eram no mundo físico. E é por isso que Raul Teixeira lembra daquela expressão, tal vida, tal morte. Aquilo que o espírito viveu durante a sua existência vai se refletir na vida espiritual. Só que na vida espiritual, por essa lei de afinidade, que é uma lei que nós conhecemos na teoria, mas não conseguimos compreender muito bem ainda, embora nós tenhamos aqui na nossa sociedade, né, essa lei de afinidade se mostrando pelos grupos que vão se formando, então, né? Temos ali grupos, por exemplo, dentro de um meio cultural, dentro de um ambiente político, dentro de um ambiente religioso, filosófico, cultural e assim vai. Então, de certa forma, nós temos aqui no nosso mundo físico essa expressão dessas afinidades. No plano espiritual, vai contra, inclusive, a própria vontade do espírito.
Não é uma questão dele querer ou não querer. Ele simplesmente se afiniza, e essa lei de afinidade, que é muito mais forte do que sua própria vontade, vai então criando esses grupos. Continuando, vamos lá. Na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos segundo a espécie de delito que cometeram, espíritos culpados através das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, gerando ante os seus olhos, quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. Aqui ele já começa então a trazer para nós essa ideia, que não é apenas algo que você criou para si próprio, é algo que você criou e afetou outras pessoas. E, portanto, através dessa lei de reciprocidade, você acaba sofrendo aquilo que você fez sofrer. Então ele coloca províncias de sombra, multidão de criminosos. Mas que tipo de crime nós falamos exatamente? O crime segundo as leis divinas, não criminoso segundo a lei da sociedade. Porque para nós o criminoso da sociedade é aquele criminoso que matou, é aquele que roubou, é aquele que fez e aconteceu. Exatamente, esse crime moral perante as leis divinas é aquele indivíduo que cometeu essas infrações, a lei do egoísmo, né? Por exemplo, do egoísmo, do seu apego, do seu apego, das suas viciações, tendências. Então, esses criminosos somos todos nós, na verdade. Porque, embora nós tenhamos ali, pelo menos perante a lei da sociedade, aquela tentativa de acertar e tentando ali se desviar daqueles erros que são mais graves, que são puníveis dentro dos nossos códigos, perante as leis morais, todos nós ainda estando no mundo de provas e expiações, só o fato de nós estarmos no mundo de provas e expiações já mostra a nossa condição. É como se nós pegássemos num presídio. Tem aquele que se encontra em isolamento por periculosidade e tem aquele preso que trabalha. Preso é preso. Aqui nós não estamos levando em consideração a gravidade do crime. Nós estamos levando em consideração o estado dele de reclusão. E nós estarmos no mundo de provas e expiações já mostra exatamente isso. Então, por mais que a gente se gabe de estar numa condição social melhor, de ter ali um intelecto mais desenvolvido, de ter ali uma beleza física, uma saúde se apresentando, todos nós estamos no mesmo lugar. Ou seja, o barco é o mesmo, não tem primeira classe, segunda classe, terceira classe. E é através dessas ondas mentais que nós então nos afinizamos e nos comunicamos reciprocamente. E essa comunicação que André Luiz traz, ele vai falar para nós aqui principalmente a respeito da alimentação recíproca. Essa alimentação recíproca significa que é aquilo que nós entendemos, né, de um modo mais simplificado, quando nós falamos da prece. A prece, por exemplo, a gente sabe que quando uma prece é feita sozinho, quando o indivíduo faz sozinho a sua prece, ele se encontra ali preso nos seus próprios pensamentos ou restrito aos seus próprios pensamentos. Mas quando a prece se faz coletiva, nós temos ali uma junção dessa força mental. Isso para nós se torna muito mais claro da gente pensar. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando nós estamos numa festividade, como acontece num evento esportivo, todo mundo torcendo pela seleção brasileira num determinado evento. Todos nós estamos ali, de certa forma, unidos por esse mesmo tipo de energia, por essa mesma motivação, objetivando aquela conquista. Então é aquela torcida saudável, é aquela torcida alegre, em que as pessoas se vestem, em que as pessoas se organizam, se juntam, para fazer aquela torcida toda. Isso mostra bem para nós o que é nós nos alimentarmos reciprocamente. Porque embora nós valorizemos muito mais o lado visual, ou seja, eu me encontro num lugar
e ali eu tenho outras tantas pessoas em volta de mim, isso me dá motivação, porque mostra que eu estou acompanhado, que tem outras pessoas que pensam como eu, que se comportam como eu. Mas quando nós saímos da esfera material e entramos no campo mental, que é algo que nós não podemos sondar nessa condição atual em que nós nos encontramos, aquela movimentação mental é absolutamente intensa, em que nós estamos respirando aquela mesma atmosfera, em que nós estamos assimilando ideias dos outros e emitindo as nossas próprias ideias. Então, através desse exemplo, dá para a gente ter uma ideia do que acontece aqui no nosso mundo físico quando nós estamos, então, nos alimentando pelos mesmos pensamentos. A mesma coisa acontece, por exemplo, para nós que somos espíritas, e nós nos juntamos num evento espírita, em que todos ali pensamos da mesma forma, pelo menos de um modo geral, em que nós sentimos a mesma coisa, em que nós aceitamos as mesmas ideias, as mesmas propostas. A princípio, para nós, é apenas uma questão psicológica e comportamental. Mas nós não vemos isso dentro do campo energético, que é absolutamente intenso. É como uma orquestra sinfônica, exatamente. Todos nós ali seguimos a mesma partitura, seguimos a mesma proposta e vamos ali então fazer com que aquela peça seja executada. Estamos em plena harmonia. E aqui agora, nesse trecho que André Luiz apresenta para nós, vem o lado negativo. Porque da mesma forma que nós temos a orquestra, o evento espírita, um evento religioso, um evento esportivo, nós temos também ali um evento de delinquência, onde uma guerra vai acontecer, onde um tumulto social vai acontecer, um protesto violento vai acontecer, as pessoas estão se alimentando. E agora no mundo espiritual as coisas acontecem de um modo mais silencioso. Embora ele se exteriorize, mostrando para nós ali, quadros vivos de extremo terror. Quanto mais medo eu sinto num ambiente onde existe aquele temor coletivo, mais medo eu vou sentir. E quanto mais medo eu sinto, mais eu vou transmitir para aquele que está do lado esse mesmo medo. Ou seja, percebam então que reciprocamente nós estamos ali nos alimentando. O tempo todo, a menos que eu consiga, a partir de uma força de vontade que vai brotando em mim, seja através de uma influência, seja através de uma motivação própria, eu terei então assim aquela vontade de quebrar esse ciclo. Eu serei aquela peça no meio daquela engrenagem que eu não vou me comportar do mesmo jeito que as outras. E aí então essa distonia que eu apresento de ser diferente dos demais é o que vai me proporcionar a condição de sair daquele ciclo. Mas enquanto eu não tiver essa mudança, continuarei preso a essas mesmas tendências. E a gente viu exatamente André Luiz vivendo isso lá nas regiões umbralinas onde ele se encontra. Onde ele se encontrava, né? Porque foi o momento em que ele realmente ali mudou o seu padrão mental, fazendo com que os seus sentimentos mais nobres, embora não fossem tantos, mas o suficiente para que ele se distanciasse daquele padrão e fosse possível que ele fosse resgatado. A mesma coisa aconteceu com Camilo Cândido Botelho, quando então preso naquele ciclo de suicida, em que ele relatava aqueles quadros, e é até difícil para os espíritos falarem sobre tudo isso, trazerem para nós uma definição exata do que eles viram, do que eles sentiram, porque primeiro eram situações absolutamente intensas. E sendo intensas, é difícil você traduzir em palavras para aquelas pessoas que nunca sentiram. Ou seja, um paraquedista só é capaz de descrever as sensações de um salto de paraquedas se ele saltar. Uma pessoa que nunca saltou, por mais que eu descreva, que eu mostre fotos, que eu mostre vídeos, que eu tente ali exemplificar, você só vai sentir aquilo quando você saltar. Você não tem como criar artificialmente as sensações de uma determinada experiência. Por isso, então, André Luiz e Camilo tiveram essa dificuldade, mas procuraram ilustrar da melhor forma possível, para que nós entendêssemos o quão complexos são esses ambientes em que esse padrão mental se estabelece.
Também não, Brás. Mas, de qualquer forma, ele coloca para nós. Ficam, então, desvairados, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. Claro está que, embora comandados por inteligências pervertidas ou bestializadas, nas tarefas da ignorância, esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos, que dispõem de meios precisos, olha André Luiz aqui agora, dispõem de meios precisos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-las a providências compatíveis com a melhoria já alcançada. Então a gente viu isso, 2 livros falam sobre isso, né? O primeiro foi André Luiz descrevendo no umbral. O segundo foi o livro Céu Azul. O Céu Azul ele é um livro que ele traz uma versão adolescente de Nosso Lar. Ou uma versão jovem, né? Um jovem desencarnou e ele conta então toda a trajetória dele, as experiências que ele pôde vivenciar no plano espiritual dentro de uma comunidade juvenil. E aí então o que foi observado nesse relato era exatamente isso, né? Espíritos que se encontravam nessa condição de sofrimento, quando eles esboçavam então o início desse processo de transformação, mas antes disso, relatavam então que nessas comunidades inteligências pervertidas ou bestializadas comandavam aquele local. Mas ficava aquela dúvida, né? Como é que Deus pode permitir que esses espíritos ainda, nessa condição tão perturbadora ou tão perturbada, sejam os controladores, os tiranos daquele ambiente? Como é que eles têm ali autoridade ou permissão para fazer com que o sofrimento seja ali a moeda de troca entre os espíritos nesse local? E aí o que André Luiz traz aqui agora é a resposta que foi dada na mesma situação. Que embora esses locais sejam ali comandados por essas inteligências, primeiro que os espíritos que estão ali sob esse comando são espíritos que tiveram esse merecimento. Ou seja, estão ali simplesmente padecendo daquilo que fizeram sofrer. Se você foi um tirano na sua existência, junto ao seu grupo social, à sua família, seu ambiente de trabalho e tudo mais, quando você estiver nesse ambiente, em vez de você ser o ditador, você vai ser aquele que vai receber a ordem. É aquele que você vai ser o ditado e não o ditador. Então todos os espíritos que estão passando por esses constrangimentos o fazem por, né, ou sofrem por merecimento, porque fizeram por merecer estar ali. Mas o fato dessas comunidades estarem ali aparentemente vivendo, né, funcionando de uma forma autônoma, cada um faz o que quer, manda quem é o mais forte, quem é o mais violento, quem é o mais agressivo, existem ali espíritos sábios que estão observando esse local. E essa autoridade que esses espíritos perversos acreditam que possuem, na verdade é uma concessão. Porque ao mesmo tempo em que eles estão submetendo outros espíritos a um aprendizado através da mesma dor que aqueles geraram, esses comandados também estão gerando para si experiências particulares. Porque se você faz sofrer, né, aquela história, né, do escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então o sofrimento nesse ambiente é necessário para que os espíritos aprendam através da dor, mas ai daquele que impõe o sofrimento. A gente viu isso, né, uma imagem que fica muito clara para nós, é do livro Libertação, onde nós tínhamos aquela comunidade no plano espiritual, ali, comunidade nos planos inferiores, comandadas por aquele espírito, Gregório. E a missão de André Luiz, junto ali com um mentor espiritual e outro colega, era exatamente ali, a partir de uma solicitação
que veio das esferas superiores, naquele caso a mãe do próprio Gregório, pediu então que o filho fosse auxiliado através do convencimento, através ali de uma inspiração, para que ele saísse daquela condição, porque ele já começava a mostrar a tendência de mudança. Então ela dizia, depois de tanto tempo, ele começa a se cansar daquela condição. Então agora é hora de levar para ele a oportunidade de mudança. Então ele era ali o chefão daquele local. Mas ele estava ali sendo acompanhado sem sequer perceber. Sendo que no momento em que perceberam a fraqueza dele, a fraqueza diante daquele embrutecimento que demonstrava, ele começou então a sofrer essa influência benéfica, o que acabou depois, no fim do que nós estudamos, culminando no seu resgate. Então todos ali estão muito bem, mas todos estão submetidos a uma autoridade que nem sempre eles reconhecem ou percebem. Mas reconhecendo ou não percebendo, não reconhecendo ou não percebendo, isso nada diante das leis divinas que operam nesses locais. Semelhante supervisão, diz aqui André Luiz, entretanto, não impede que estas vastas cavernas de tormento reeducativo sejam em si mesmas penitenciárias, sejam em si imensas penitenciárias do espírito, a que se recolhem as feras conscientes que foram homens. Aí permanecem detidas por guardas especializados que lhes são afins, o que nos faz definir cada purgatório polar como prisão-manicômio, em que as almas embrutecidas no crime sofrem de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Então mostra que esses locais são locais então de aprendizado, são locais de resgate, usando como filosofia que você tem que chegar no fundo do poço. E essa imposição é parte desse tormento reeducativo. Porque se o espírito se apresenta endurecido nos seus sentimentos, na sua condição moral, essa resistência será quebrada exatamente por uma força proporcional imposta sobre ele. Não apenas proporcional, mas uma força superior àquela que ele impunha. É um processo doloroso, e nós encontramos ali em relatos que chegam para nós espíritos que alguns deles se encontram em condições, em períodos milenares nessa condição. Milenares. Séculos e mais séculos os espíritos vivendo essa condição. Alguns desses vivem nessas comunidades, outros vivem em isolamento. E nós vimos com Kardec, lá no livro Céu e Inferno, espíritos então que relatavam para nós viverem num ambiente absolutamente solitário, e a imposição, e Kardec coloca isso para nós que nós estudamos, lá nos espíritos endurecidos, lembrando que espírito endurecido não quer dizer um espírito agressivo. Um espírito apático é considerado um espírito endurecido naquela condição de apatia. E um dos espíritos então relatavam que se encontrava ali num ambiente escuro, solitário, e Kardec diz, uma força desconhecida impunha para ele essa condição. Assim como lá no Espírito de Calçolio Darry, a história de um danado na revista Espírita que nós estudamos, mostrava um espírito preso naquele ambiente, que era ali a residência onde ele tinha cometido o assassinato, ficando ali mais de 200 anos preso naquele local, solitariamente, revivendo aquele crime. Ou seja, nós vamos ver ali então uma força magnética prendendo o espírito naquele local e, ao mesmo tempo, mantendo na mente dele viva a lembrança do crime que ele cometeu. Basta a gente lembrar, estudando a história de Dona Ivone do Amaral Pereira, ela relata para nós nos seus livros que aquela mediunidade e a presença daqueles espíritos que fizeram parte da sua história era parte da sua expiação.
para fazer com que ela não esquecesse o ato suicida que ela praticou. Ou seja, o plano espiritual tem ali mecanismos de reabilitação que podem ser brandos de acordo com a condição do espírito, como pode ser intenso de acordo com o endurecimento, a cristalização daquele estado moral em que ele se encontra. André Luiz, então, ele relata para nós lá naquela região do umbral, quantas pessoas diferentes estavam naquele local. Não significa que eles cometeram crimes semelhantes dentro das leis divinas. Mas eles estavam ali todos unidos pela mesma faixa vibratória. Atormentados, se atormentando, em condições de um estado mental doloroso para todos eles. Mas que o processo era exatamente esse, um purgatório particular como prisão manicômio. Estamos construindo raciocínio. O indivíduo escolhe esse modo de viver, leva para o plano espiritual essa condição, é atraído para um ambiente onde ele vai se reabilitar mais tempo ou menos tempo. E ele continua. Tiranos, suicidas, homicidas, carrascos do povo, libertinos, caluniadores, malfeitores, ingratos, traidores do bem e viciados de todas as procedências, reunidos conforme o tipo de falta ou defecção a que se renderam, se examinados pelos cientistas do mundo, apresentariam à medicina os mais extensos quadros para estudos etiológicos das mais obscuras enfermidades. Então vemos ali todas essas práticas. Tirano, suicida, homicida, carrasco do povo, libertinos, caluniadores, malfeitores, ingratos, traidores do bem e viciados de todas as procedências. Vão então todos eles se juntando nesse ambiente. E aqui então André Luiz traz um detalhe importante. Corruptos também. Aqui nesse caso a gente tem, né, deixa eu ver aqui, os corruptos nem entraram aqui, mas certamente estariam aqui também. Ou seja, basta você ter violado uma lei moral. E aqui a gente percebe, né, que nesse caso não é você cometer um deslize. Era um padrão de vida dessas pessoas. Ele vivia dessa forma. E desde que ele coloca carrascos do povo, você tem também carrascos domésticos. Aqueles que dentro do lar, dentro do ambiente profissional, se comportaram dessa forma. Mas o detalhe interessante é que André Luiz coloca para nós que a medicina hoje, a nossa medicina, ela trata dos sintomas, mas nem sempre ela é capaz de verificar as causas que chegam para nós a partir do estado, do campo moral de cada indivíduo. Então, se hoje nós temos ali as doenças físicas, as doenças psíquicas que vão surgindo, sendo possível fazer uma volta no tempo, e hoje nós temos recursos, por exemplo, que são os recursos ali da terapia de vivências passadas, que não é algo aceito com naturalidade por toda a nossa ciência hoje material, mas é uma prática alternativa que alguns indivíduos praticam. Mas imaginemos se fosse possível fazermos ali uma revista no passado de cada indivíduo de uma forma segura, conhecendo um pouco da sua própria história. E ali nós veremos então as mais obscuras enfermidades de um indivíduo que tem como origem, né, a etiologia dessa doença, a origem dessa doença numa prática, numa conduta moral conduta imoral que ele teve no passado. Deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento além túmulo não passam de largos porões do trabalho evolutivo da alma, à feição de grandes hospitais carcerários para tratamento das consciências envelhecidas. Então vemos ali que esse estado de sofrimento no plano espiritual é uma prática
nós vamos entender assim, que é, na verdade, um ambiente onde o indivíduo vai aprender com o resultado das próprias escolhas. Porque aqui hoje nós temos aquela ideia de que o crime compensa. Tanto é assim, né, quando eu falo em crime, mais uma vez, não é o crime dentro da legislação da nossa sociedade, embora nós tenhamos ainda esse entendimento, né? Mas nós falamos perante as leis divinas. Lembrando que uma violação das leis divinas podem, eventualmente, ocasionar uma violação da lei da sociedade. Então, eu tirar a vida de uma pessoa vai contra as leis divinas. E, ao mesmo tempo, eu acabo infringindo uma lei da sociedade. Mas eu mentir para uma pessoa não significa necessariamente que eu cometi um crime contra as leis da sociedade, a menos que essa mentira esteja contextualizada dentro de um crime que esteja ali previsto nos nossos códigos. Então nós temos ali a mentira, a traição, temos ali as viciações de toda ordem, lesando o meu corpo físico. Eu tenho ali as agressões que eu pratico contra o outro, que hoje já começa a ser previsto, mas ainda de um modo muito tímido, que é o caso do assédio moral que acontece dentro de casa, violência psicológica. Tudo isso que acaba sendo visto ou registrado pelos nossos códigos, a sua origem é uma lei moral. Então não importa se eu estou enquadrado dentro do nosso Código Penal ou não, perante os códigos divinos, certamente eu estarei enquadrado. E qual é a didática? Qual é a forma de ensinar que essas leis divinas trazem para nós? Se eu não devo fazer ao outro o que eu não gostaria que me fizesse, eu vou aprender fazendo para mim aquilo que eu fiz para os outros. Então, na verdade, a semente que eu plantei, eu vou ter que colher. Embora muitas vezes essa semente que eu plantei gerou, a princípio, um sofrimento no outro. O tirano doméstico, por exemplo, ele simplesmente atormenta a vida das pessoas que estão convivendo com ele. Mas ele, por si só, ele está muito confortável, porque ele simplesmente dita as regras e os detalhes da sua personalidade fazem com que ele, então, se sinta muito confortável como sendo o ditador do lar. Mas esse comportamento de não respeitar o outro, de querer impor a sua própria vontade, que nada mais é do que ali, né, o imperativo do egoísmo, no plano espiritual ele vai sofrer o contrário. A tirania virá contra ele, para que ele possa aprender exatamente com os resultados das suas próprias ações. O suicida, por exemplo, ele cometeu o ato. O corpo físico simplesmente foi destruído. Ele vai para o plano espiritual. Qual é a consequência? Ele vai sofrer fluidicamente e também moralmente o efeito do suicídio. O homicida, os libertinos, caluniadores e assim vai. Então algumas dessas situações nós encontramos em obras de André Luiz, que ele vai relatando para nós então espíritos que tiveram ali a sua história. Então ele não fala exatamente matematicamente, né? Esse fez isso, consequentemente ele sofreu aquilo. Mas mostra o estado degradante em que ele se apresenta no plano espiritual e depois ele conta a sua história. E a gente então vai contextualizando e vendo a relação entre causa e efeito. Por isso então no plano espiritual e esses estados em que nós observamos, que nós inclusive já vimos também em relatos de André Luiz, dizendo que nem todo espírito que pede ajuda é aquele espírito que é merecedor dessa ajuda. Porque muitos deles, como nós já vimos, como lá em Nosso Lar, ou também naquela colônia, numa daquelas colônias que André Luiz então visitava, espíritos que imploravam por ajuda. E ele ficava espantado, mas por que não ajudar essas pessoas? Elas estão pedindo ajuda. E a resposta, ele está pedindo ajuda para parar de sofrer. Ele não está pedindo ajuda porque ele está arrependido. E isso se reflete exatamente no seu quadro mental e no seu estado perispiritual, que mostra claramente que não existem mais máscaras.
Você não consegue mais simular o arrependimento. Ou você está, ou você não está. Se você não está, há a necessidade ainda de viver essas experiências dolorosas. Por isso, então, ele coloca, deduzimos assim, que todos os redutos de sofrimento além túmulo não passam de largos porões do trabalho evolutivo da alma. A feição de grandes hospitais, carcerários para o tratamento das consciências envelhecidas. Então, aquelas consciências perturbadas, aquelas consciências que estão ali marcadas, né, pelas violações perante as leis divinas, passarão então por esses hospitais carcerários. Quer dizer, não é apenas um hospital, é um hospital carcerário, porque ele vai estar então preso naquele local, naquele ambiente, tendo a oportunidade de se reabilitar. Mas aí a gente vai lembrar também que tem espíritos que demoram mais tempo e espíritos que demoram menos tempo, cada um de acordo com a sua disposição. Quanto mais tempo o espírito se encontra cristalizado dentro daquele comportamento, mais tempo ele vai levar. Embora, né, Emmanuel já avisa para nós que se o espírito tiver realmente ali uma clara disposição de mudança, rapidamente ele se transforma. Mas como a gente sabe que a natureza não dá saltos, né, então a gente, infelizmente, passa por esse processo doloroso. Todos nós inclusive, estamos também listados nessa lista de criminosos, mas pelo menos aparentemente já mostramos uma pequena disposição de mudança, já é alguma coisa. Já estamos começando a compreender esse mecanismo e utilizando esse mecanismo em nosso favor a partir da transformação que nós estamos aqui empreendendo, né? Então isso já é bastante positivo. O Braço colocou, né? Dizem que Deus recicla tudo, né? Um corrupto terá que reencarnar umas 3 vezes pobrezinho, vivendo o suor do seu rosto, né? Ou muitas vezes, né, Braço, ele acaba despertando no meio desse processo, se tornando ali uma pessoa que trabalha utilizando essa mesma inteligência que ele utilizou para a corrupção, só que agora de um motivo nobre. Então a gente vai lembrar muito isso, né, como São Luís comenta com Kardec lá no livro O Céu e o Inferno. Ele diz que é muito mais fácil você trabalhar com um espírito criminoso ativo do que com um espírito apático. Porque o criminoso ativo, basta você mudar a polaridade dele. Se ele cometiu o crime, ele pode utilizar aquela mesma disposição, aquela mesma energia para fazer algo positivo. Então basta você mudar a polaridade dele. Agora, aquele espírito apático, você levar a ele a motivação para iniciar um processo de transformação, esse é muito mais difícil. A Miriam lembrou aqui, né? Lembrei de uma história também de socorro, em que se jogavam redes fluídicas e muitos conseguiam ajuda, mas outros não conseguiram se segurar, porque o choro era de desespero apenas, e não de consciência e desejo de mudança, né? Então são processos de resgate, né, como caravanas que nós encontramos, né, o próprio Camilo Cândido Botelho, ele conta para nós, né, aquelas caravanas que vão ali fazendo ali aquelas expedições no Vale dos Suicidas, né, e assim vai, né, vários e vários ambientes onde existe esse trabalho de resgate, né. Então é isso, gente, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Nós temos aqui para finalizar, né, reencarnações de enfermos, obsessão e mediunidade, doutrina espírita, são os 3 próximos itens que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. Então fechamos por aqui esse nosso estudo. Nós estamos ainda construindo esse raciocínio que André Luiz vai apresentando para nós, né? Então estamos vendo aqui os espíritos que